Olá, boa noite. Já iniciamos ao vivo a nossa live. Vamos aguardar o pessoal ir entrando, né? Hoje eu venho trazer um tema que foi muito pedido pelos seguidores, o tema de depressão, onde eu vou abordar sinais, sintomas e tratamentos, tá? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo ok? Tá, então vamos dar continuidade. Essa live vai ficar gravada, tá? Onde depois vocês podem assistir tanto aqui pelo Instagram quanto pelo Facebook. Aqui no Instagram fica salvo por 24 horas e no Facebook fica lá na minha página, para quem ainda não conhece, é psicóloga Ana Dandara Marano. Então, vocês ficam à vontade para fazer perguntas. Primeiro eu vou dando andamento no que eu vou falar hoje e depois eu deixo aberto para as perguntas, tá? Aí vocês fiquem à vontade, sejam bem-vindos, seguidores novos que estão chegando aqui com a gente, tá? Fabrício, Débora, Thaisa, Cíntia. Oi, gente, tá me ouvindo? Tudo tá legal? Tá? Então vamos iniciar, tá bom? Bom, e para quem não me conhece, eu sou a Ana Dandara, sou psicóloga daqui de Barretos e onde eu realizo meus atendimentos, tá bom? E vamos falar de um assunto tão sério que é a depressão. É muito sério e é algo que a gente precisa de conversar, nós precisamos de falar disso. Então eu trouxe alguns dados, segundo a Organização Mundial de Saúde, que em 10 anos a depressão cresceu em 18% no mundo. Em cerca de 300 milhões de pessoas são afetadas por depressão, tá? É algo muito sério e isso também é dado no nosso planeta, é o mundo todo. Estima-se que até em 2020 a depressão ela seja a doença mais incapacitante que infelizmente pode acontecer o ano que vem, tá? E apenas metade dessas pessoas que eu falei aqui, elas aceitam receber algum tipo de tratamento, algum tipo de ajuda. Então é muito pouco, certo? E o Brasil está no ranking, infelizmente. O Brasil é que fica em primeiro lugar na América Latina de pessoas que sofrem com depressão, tá? Então é algo muito sério, ainda existe muito tabu, porque muitas pessoas ainda não aceitam, pouco é falado, ainda acredita que depressão é bobeira, que não tem nada a ver, e ainda, às vezes a gente, né, algumas pessoas comentam assim que depressão é coisa para rico, que não tem o que fazer, que não tem uma louça para lavar, uma máquina de roupa, é uns absurdos assim sem fim, mas infelizmente é uma grande realidade que a gente precisa de olhar mais para isso e buscar um tratamento adequado, e são números muito sérios que podem acarretar cada vez mais, agravar e até a levar ao suicídio e outras doenças que eu vou comentar aqui, tá? Então é muito importante que a gente comece a olhar para isso, porque sim, depressão mata, né? A gente sempre está acostumado a olhar para outros tipos de doenças, infelizmente valorizar, mas como se a depressão fosse coisa pouca, né? Como se depois eu olho para isso, eu não quero acessar isso agora, não. E então é muito importante que nós olhamos para dentro e que você se identificar com o que eu vou falar aqui, ou se você conhece alguém, não hesite de procurar ajuda, tá bom? Esse é o nosso combinado, certo? Para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Ai, Renatinha, que saudade! Muito sucesso para você também, eu também te admiro muito. Estou vendo muita gente entrando e fico muito, muito feliz que vocês participem, interagem. Esse é o momento nosso, fiquem à vontade e eu faço isso com muito carinho. Eu acredito que é um momento que eu posso contribuir diante da minha profissão para vocês de uma forma gratuita, né? Sem interesse, sem nada, mas ajudando e levando o quanto que isso é importante. Eu amo muito o que eu faço, como vocês devem me acompanhar, sabe?
Eu também tenho muita saudade de vocês, tá bom? Bom, então a gente começou a falar sobre isso e é importante a gente saber mais ou menos a causa. O que então pode causar a depressão? Bom, a genética, ela conta muito, sim. Então, se você tem algum histórico familiar, se a sua família tem alguém que sofre com isso, muito provavelmente você tem alguma chance. Não é uma regra, tá? Não vamos falar que isso é uma regra, mas você fica mais predisposto. Cíntia! Seja bem-vindos. Ai, muitas saudades também. Que gracinha, tá todo mundo aqui. E depois vai ficar gravado também, tá? Patrícia, seja bem-vinda. É muito bom todos vocês aqui comigo, tá? Então, uma delas podem ser sim a genética, um ambiente que você vive ou convive. Então, muitas vezes é difícil, questões de cultura, traumas psicológicos que você vivenciou na infância ou mesmo durante a vida adulta. Tudo isso pode ser um fator. Alguma morte que aconteceu na família, de pessoas muito próximas, ou também mortes simbólicas, tá? O que a gente fala? O luto, que ele tanto pode ser um luto que seja de uma forma que aconteceu mesmo, você perdeu alguém, como também algo simbólico, seja um relacionamento que teve um término, seja um emprego, um trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de rotina, né? E a gente também fala de grandes eventos. Como assim, Ana? Por exemplo, você se casou, se divorciou, por mais que seja positivos ou negativos, isso também pode acarretar, é uma mudança, né, muito drástica, assim, que pode acarretar, sim. Então, tanto vocês podem acompanhar pessoas que estão no momento de vestibular, ou no momento que está na faculdade, uma pressão no trabalho, após a formatura, muitos momentos assim, de aposentadoria. Então, a pessoa ela estava vivenciando uma rotina e, de repente, ela não se encontra mais. Então, oi, Kátia, seja bem-vinda, fica à vontade, tá? Então, esses momentos assim mais marcantes, uma gestação, né? Uma depressão pós-parto também. Então, isso o som tá muito baixo? Deixa eu ver aqui, ó. Melhorou? Melhorou? Então, isso pode aumentar um pouquinho, que às vezes é o seu volume, tá? Uma ansiedade muito grande, como eu ia falar também aqui nos outros sintomas, sim, pode acarretar, assim, a depressão. Então, existem vários fatores. O que eu tô falando aqui, tem muitos outros fatores, não é uma regra, eu tô trazendo aqui o que é mais comum aqui no consultório, tá? No dia a dia, que vocês podem se identificar ou também que vocês podem conhecer alguém. Então, por exemplo, você recebeu alguma doença, um diagnóstico algo muito, né, muito sério, muito severo, que te faz pensar, refletir a possibilidade de vida ou não, o abuso de substâncias, né, as pesquisas revelam em torno de 30%, tem grandes chances, mas também não são regras, mas pessoas que utilizam algum tipo de substância têm uma predisposição, sim, tá? E também os estudos revelam, as pesquisas, que há também algumas alterações químicas no nosso cérebro, que isso acaba rebaixando os nossos neurotransmissores, que podem ser a serotonina e a dopamina. Então, é das causas que podem ocorrer. Isso que eu falei aqui para vocês não é uma regra, tá? Podem ser vários outros, mas é um dos principais, certo? Então, a depressão ela é uma doença muito séria, que precisa sim ser valorizada, que precisa ser olhada, que precisa de procurar uma ajuda, tá? É uma doença muito complexa e quando não olhado para isso, ela pode acarretar cada vez mais um agravamento e a partir daí até a pessoa cometer um suicídio. Né? Isso é muito sério. Infelizmente, tá cada vez mais normal isso. A gente ficar sabendo que alguém cometeu um suicídio, teve uma tentativa, os números estão crescendo. Inclusive, no meu perfil lá do Facebook,
Eu já gravei um vídeo sobre suicídio, que foi Setembro Amarelo, então eu estava comentando sobre os dados muito sérios e as pessoas não levam muito a sério ainda, né? Então só vai falar, nossa, como assim a pessoa tirou a própria vida, parecia que ela estava bem, né? Mas infelizmente é algo que a gente precisa de olhar muito, tá? Então a depressão, ela causa uma tristeza profunda, uma perda de interesse, de repente algo... Deixa eu passar aqui pra cima. De repente algo que ela tinha muito prazer em realizar, ela vai perdendo aquele interesse, ela vai ficando mais fechada, ela vai apresentando uma falta de ânimo, uma falta de um apetite. Então antes ela gostava, tinha algum prazer, ela vai perdendo, tem oscilações de humor e tem tudo isso, certo? Então vamos lá. Então, Ana, você me falou aqui que da depressão. O que eu posso... qual que é a diferença da depressão e da tristeza? Alguém saberia aqui me responder? Alguém fala? Fiquem à vontade. Vocês já pararam para pensar? Ainda o pessoal tá um pouco tímido. Então vamos lá. Bom, a diferença da depressão e da tristeza é que a tristeza a gente tem um motivo específico. Como assim? Aconteceu alguma coisa que... Aqui o pessoal tá enviando solicitação aqui, tá? Por enquanto ainda não vou deixar em aberto, mas a tristeza, ela teve algum momento específico que aconteceu, então N motivos, e isso faz levar uma tristeza. E é normal, gente, tá tudo bem, porque a vida nem sempre ela só traz alegrias e a gente tem essa plenitude, essa felicidade o tempo todo. Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que não é tão legal, tem dias que a gente sabe lidar, enfrenta melhor os problemas, tem dias que não, e tá tudo bem, né? A gente precisa de entender que a vida tem essas oscilações mesmo. Mas a tristeza, o que vai diferenciar a depressão da tristeza é muito a intensidade e essa frequência. Por quê? Uma tristeza, ela dura em torno de umas 15 dias, né? Até uns 20 dias de um determinado assunto. Uma depressão não, ela é algo mais severo, mais intenso, que ao passar ao longo dos dias, ela não vai cessando. Então a pessoa cada vez mais vai entrando naquele nível depressivo, de tristeza profunda, de uma crise existencial, de muitos outros sinais e sintomas que eu vou aqui falar. Então essa é a diferença, porque muitas vezes as pessoas ficam se questionando, mas Ana, qual que é a diferença da tristeza e da depressão? Será que eu tô com depressão, né? Então cabe também você analisar isso e procurar um profissional para avaliar melhor, certo? E aí, como que a gente pode identificar se eu sou uma pessoa depressiva, que tem algum tipo de depressão, que existem vários níveis, né? A leve, a moderada e a grave. Eu posso identificar, então eu vou falar alguns sinais, sintomas para vocês, e aí vocês vão observando, tá bom? Bom, uma delas que você pode observar é uma baixa autoestima. Outra questão é uma apatia, que a pessoa começa a ter uma falta de apatia com as situações, com as pessoas, consigo, né? Um sentimento de culpa, tudo ela se sente culpada porque ela tá fazendo, porque ela poderia ter feito melhor. Falta de motivação, então ela vai perdendo o sentido da vida, ela vai perdendo os sonhos, ela vai perdendo a meta, tudo para ela fica tão distante que ela não consegue se encontrar, tá bom? De repente ela começa a ter medos, ela apresenta medos que antes ela não tinha, e aí começa a apresentar medos diversos, tá? Até generalizar. Algumas dificuldade de concentração, né? E de memória. E eu costumo falar muito para os pacientes, porque é comum chegar aqui, essa pessoa, ela tá com a cabeça tão cheia de tanta informação, que acabou reprimindo, que acabou não olhando, que tá tão difícil para isso, que as informações novas não chegam mesmo. Então é comum que afete a memória, tá? Perda ou aumento do apetite. Então, cada pessoa tem uma forma de lidar com tudo isso. Algumas pessoas vão olhar e vai ter
uma fome gigantesca e pode ter um ganho de peso, e outras pessoas já não são assim, então elas começam a evitar a alimentação e aí também tem o emagrecimento. Então são dois extremos, certo? Ou começa a observar como que tá o seu peso, se você tá ganhando, o que você tá sentindo prazer na comida, ou se você tá compensando alguma coisa que tá descompensada, porque daí também há um grande indício, certo? Excelente. Ah, que bom. Fica à vontade. Que bom que vocês estão entendendo e eu vou falando, depois eu deixo aberto para... Oi, Monize. Como vai? Tudo bem? Então, tem isso. Também tem um alto grau de pessimismo. Você pode observar que essa pessoa ela não vê um futuro. Ela não acredita que isso pode ser acessível para ela. Tudo para ela é muito difícil, que ela não vai conseguir. Então, ela tem esse nível de pensamento e ela é muito pessimista, porque para ela já não tem muito sentido, tá? Ela tem a questão da insegurança, ela não confia em si, tudo para ela pode acreditar em qualquer pessoa, menos nela mesma, infelizmente. Tem a questão da indecisão, então para tomar decisões ela não consegue. É algo que é para ela coisa de outro mundo. Não tem capacidade para tomar decisões, então ela não confia mais nela, tá? Oi, Gi. Seja bem-vinda. Insônia. E é tão comum, né, aqui também no consultório, e às vezes eu escuto o pessoal falando de insônia. A insônia, ela tem muito pra falar. Oi, Paty. Oi, gente. Fiquem à vontade. Fico muito feliz quando vocês participam, tá? Então, a insônia, ela começa a apresentar o sono, não tem qualidade, vai perdendo, ou quando vai dormir até consegue dormir, mas de repente acorda várias vezes na madrugada, e aí acorda e volta a dormir, perde o sono, e aí não consegue dormir mais. Então tudo isso são dicas para vocês olharem para si, tá? Ou algum conhecido aí. Por quê? Quando a gente começa a conhecer, ter um autoconhecimento, né, se conhecer, tudo isso é o seu corpo que tá te dizendo, peraí, vamos olhar para isso. Então ele só tá pedindo um pedido de socorro mesmo. A insônia é muito importante que a gente esteja bem com o nosso sono, porque regenera e a gente necessita para outro dia, para o nosso humor e para tudo mais, tá? Muito, muito importante. Ela tem uma sensação também de vazio, sabe? Aquela angústia, algo que não sabe explicar, uma crise existencial. Quem sou eu? O que eu tô fazendo? Qual que é o sentido da minha vida? Qual é o meu valor? Ela não se sente valorizada, ela não se sente amada, nem por ela mesma, tá? E diminuição também no desejo sexual. Vamos lá. Ela pode ter a diminuição, mas ela também pode até praticar. Porém, ela não tem mais esse desejo, ela não se sente ali com prazer, até pratica, certo? Então, outra questão que eu preciso trazer para vocês é que muitas vezes as pessoas falam assim, depressão, mas trabalha, mas eu vejo a pessoa na festa, eu vejo a pessoa bebendo, eu vejo a pessoa tal. Depressão não tem muito a ver com isso, não quer dizer que uma pessoa que tenha depressão vai viver na cama, tá? Então, por isso que assusta tanto quando tem algum caso de conhecido, ou tem algum caso na família, ou tem algum caso de uma pessoa mais famosa que está na mídia, quando a gente tem algum contato ali com a internet, ou até mesmo com o jornal, falando que aquela pessoa cometeu um suicídio, ou que ela está com depressão, todo mundo fica assim, surpreso, porque ninguém imagina, como se diz. Essa pessoa tem tudo, né, Ana? E por que ela tem isso? Eu não tô entendendo. Então, só cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Cada um sabe a pedra no sapato que tem. Então, muitas vezes, uma pessoa depressiva, não cabe julgamento, porque a gente não sabe o que ela vivencia. Como que é a história, como que é ali a estrutura emocional dela, quais são os recursos emocionais que ela tem. Então, é muito importante que nós não cabe julgamento, tá? Porque a gente não sabe. Então, essa questão também eu quero trazer para vocês, certo? A pessoa também pode apresentar muita irritabilidade, ela não sabe nem explicar, mas tudo torna para ela ficar irritada, agressiva com as palavras, verbalmente, ou até mesmo, né, fisicamente.
Outra questão é o raciocínio lento. O raciocínio vai ficando mais lento, ela não vai entendendo muito bem, ela vai sentindo muita questão de ansiedade, tá sempre vivendo no futuro, nunca no aqui e no agora. Então, a ansiedade, ela também demonstra um dos sinais e sintomas, e também uma angústia sem fim. Então, tem uma angústia que ela não sabe explicar de onde vem, e ela não consegue nomear. E é muito comum você perguntar para uma pessoa depressiva, mas o que você está sentindo? Ela não sabe te explicar. E ela não sabe identificar, ela não sabe nomear. Então é muito comum você falar assim, mas o que está acontecendo? Então você tem tudo na vida, mas por que você tá? E aí, não faça isso, gente. A pessoa vai sentir mais culpa, ela vai sentir culpa por sentir isso, porque tem gente que utiliza até essa história. Nossa, mas eu conheço tanta gente que tá lá no hospital, e você tem aí tudo para dar certo, e você não reage? Não faça isso. A única coisa que você está fazendo com a vida dessa pessoa é piorar. Porque daí vem um sentimento de culpa, e aí ela não sabe lidar com isso, pronto. Então não faça isso. Se você não consegue ajudar, gente, também o que cabe a você é escutar, o que cabe a você é direcionar, procurar uma ajuda profissional, mas nunca nesse sentido aí de julgar, porque quem somos nós para julgar o outro, né? Não somos. Então, acho que isso é algo muito específico, tá? E o que eu quero dizer também para vocês é só a pontinha do iceberg. Não quer dizer que essa pessoa, esses sinais e sintomas, é totalmente ali o princípio de tudo. Não é. Então, isso é só um sinal e é só um sintoma. Eu costumo falar assim que quando a gente tá com febre, e aí é algum sinal de que alguma coisa não vai bem. Ainda não é ali a causa. E assim também é com as doenças psíquicas. É só um sinal de que tem alguma coisa que não vai bem, mas não é aquilo ali totalmente que é... Entende? É a causa geral. É só um indício, é algo específico, mas tem muitas coisas ali por trás, certo? Então, por isso que talvez é tão difícil das pessoas identificar e aceitar. Sabe o buraco é mais embaixo? É mais ou menos assim. E além disso, também tem alguns outros sintomas que... sabe o corpo fala? Né? Nosso corpo fala. E quando falta um autoconhecimento pra gente, né, que é se conhecer, a gente passa despercebido, a gente não tem relevância, não tem consideração por isso, até pelo corpo. Mas é importante a gente entender as informações do corpo, porque nada vem do nada. Essa história de que de repente, não é de repente, gente. Está te dando informação. Talvez é você que não está conseguindo olhar para isso. Então, quais são os sintomas que são físicos, que para a Ana, né, eu falo muito, não existe essa coisa, a doença mental, saúde mental e saúde física, é uma coisa só. Certo? Nós somos uma coisa só. Oi, Jaque. Seja bem-vinda. Tá? Então, é uma coisa só. Aqui, o resto só trabalha se tiver legal aqui. A nossa mente trabalha a nosso favor ou não. Depende de como a gente tá. Tá? Então, são sinais de que alguma coisa não está bem. Eduarda, seja bem-vinda. Tá? Então, além disso, vamos lá. Quem nunca, né? Por exemplo, você está por alguma situação de ansiedade e alguma situação específica, mas geralmente quem tem mais a questão da depressão vai me entender melhor. Tem algum evento, tem alguma coisa, e aí o que acontece? Te dá uma dor de barriga? Quem nunca, né? O nosso corpo está falando. Então a gente tem questões de o intestino soltar, o intestino prender, também tem a questão da flatulência, porque o nosso intestino está totalmente interligado com o nosso cérebro. Por isso que ele dá essas informações, né? Como se diz, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É ele que leva as informações para cá, tá? Por isso que às vezes vocês não sabem identificar, nossa, me deu dor de barriga. Então comecem a observar por que aconteceu. Ou aquela vontade, de repente, você quer ir no banheiro para fazer xixi. É uma questão de uma ansiedade. Então, tudo está relacionado. Você pode apresentar também questões de estômago, né? Uma azia, você pode apresentar também uma tensão muscular, que possa ser tanto nos ombros, como também na nuca e todo o resto do corpo.
Então, mas geralmente é mais nesses pontos que eu tô indicando, tá? Então, o nosso corpo tá falando sempre. Dores de cabeça, que você não sabe identificar o porquê, e de repente aparece. Pressão no peito, uma dor no peito, uma angústia. Isso também pode estar apresentando, é o seu corpo que tá te falando, entre outros. Então, o que eu digo é, a gente precisa de conhecer o nosso corpo, o que ele tá dizendo pra gente. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Ah, esses coraçãozinhos, uma gracinha, que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz. Então, o nosso corpo, ele tá falando com a gente o tempo todo, basta a gente escutar, tá? Entender e se conhecer. E a depressão, quando ela não é tratada, ela tem uma progressão, e ela vai tendo uma piora, e ela vai evoluindo, e aí nosso corpo vai, e a nossa mente vão psicossomatizando, e aí pode agravar mais. Estudos revelam, não é a Ana que está falando, tem vários estudos aí que quando não tratada, quando não cuidado disso, pode acarretar em algo mais sério. Além do nosso sistema imunológico rebaixar, você pode perceber que às vezes você está no estresse em algum momento e de repente dá um herpes, de repente dá uma alergia, cai o seu cabelo, tem alguns fatores que o seu corpo está te respondendo. Também pode acontecer situações de, além da falta de energia, pode desencadear também Parkinson, algumas doenças reumáticas, alguns tumores e entre outras doenças. Então, para vocês perceberem o quanto uma coisa vai acarretando a outra e o quanto que isso é sério, tá? E a gente precisa de olhar para isso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, tá? Hoje eu não quero me estender, porque vocês já perceberam que a Ana fala muito. E se deixar eu falo muito mesmo, que eu gosto muito de falar e levar um pouquinho para vocês um conhecimento de um assunto tão importante, né? Então, o que a gente pode fazer em situações dessas? Primeiro, se você está se identificando com tudo isso que eu tô falando, se você conhece alguém, mas eu quero falar pra você, porque muito provavelmente você tá assistindo, esse vídeo é direcionado pra você, você pode marcar algum amigo, algum parente, ou compartilhar isso depois. Peça ajuda. Não precisa de você ficar sendo forte o tempo todo, ficar resistindo, sabe? Tá tudo bem. Peça ajuda, não deixa piorar isso, cuida de que o mais importante na vida é você. Se você não tiver uma qualidade, se você não se olhar, se você não se cuidar, como que você vai cuidar de quem você ama? Então, é algo que é muito sério, que eu preciso de trazer para vocês, o quanto que é importante a gente pedir ajuda, a gente recorrer a profissionais, porque tá tudo bem. Nem sempre a gente vai conseguir lidar com situações, é totalmente normal. Algum momento na vida a gente pode passar por isso, tá? Então é importante que você peça ajuda. Procure bons profissionais. Como que a gente pode fazer esse tratamento? Primeiro, você se identificou com algum sintoma, sinal e vários outros, né? Então você pode pedir ajuda no sentido de procurar um psicólogo, um psiquiatra. Sendo bons profissionais, eles vão trabalhar juntos. Não dá para ser autossuficiente profissional e falar assim, não, deixa comigo que eu cuido sozinho. Veja bem, procure um bom profissional. Porque às vezes eu vejo muita coisa aí na internet que as pessoas não tem nada de psiquiatria nem de psicologia e aí fala que vai cuidar, que vai curar, aquela coisa milagrosa. Por favor, gente, tome cuidado com isso. Isso é muito sério, tá? Então é importante a gente estar bem equilibrado espiritualmente também, com a nossa fé, independente de religião, uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, sim, porque é importante que libera os neurotransmissores, a serotonina, a endorfina, que é tão importante pra gente, que como eu falei pra vocês, as questões da química do cérebro, elas ficam rebaixadas, tá? Então você mesmo pode procurar, mas já poder entrar nesse nível de olhar mais para si, mas procurar bons profissionais que vão te direcionar, que de repente você vai procurar um psiquiatra. Então ele vai ver qual que é o grau disso
vai ver se precisa intervir com medicação, se não, só com a psicoterapia, com um bom psicólogo também, que você sinta confiança. No caso, essa questão da medicação, alguns casos não necessita de medicação, não é todos os casos que necessita, depende do grau da pessoa. E se caso o bom profissional, um psicólogo, perceber, ele também vai encaminhar para um psiquiatra, tá bom? E tá tudo bem, não fiquem com medo. E se vocês têm dúvida, Ana, e depressão tem cura? Tem cura, mas é importante que você procure ajuda o quanto antes, porque ela tem cura, mas ela também vai se agravando. E aí é o ponto que é muito severo, tá? E aí desencadeia outros tipos de doenças. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. A família também é muito importante dar esse suporte quando inicia o tratamento, tá? Ai, saudades da minha psicóloga preferida. E o coração da psicóloga enche de orgulho, né? E também. E é difícil os pacientes, assim, que de repente vão embora, recebem alta, né? A gente fica assim, fica muito feliz, mas também a gente se identifica e tem um carinho enorme, né? Parece que aqueles filhos que vão crescendo e vão andando por aí, tá? Então eu fico muito, muito orgulhosa. Bom, e o que eu tava falando é sobre o suporte familiar. Há muitos casos. É importante ter um bom suporte familiar, amigos, depende do que nível, que essa pessoa tem a recorrer. Por quê? Não adianta só ela fazer o tratamento, mas de repente aquele ambiente é o que piora tudo. Então é importante essa família também acolher, perceber que é uma doença, ajudar, e isso faz parte do processo. Vocês têm alguma pergunta? Ficou tudo esclarecido? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Por enquanto, podem perguntar. Bom, então, se caso alguém tiver alguma pergunta, podem me mandar inbox ou também me chamar, tá bom? Eu espero ter ajudado, mas eu sempre vou estar direcionando para vocês, procurar ajuda, se conhecer. E é um processo lindo, porque apesar da depressão, qualquer outro tipo de doença psíquica, ela nos ensina muito. Então, aprender a se olhar, aprender a se cuidar, aprender a se amar. Então, é um processo que muitas vezes é doloroso, mas ele tem tanta lição aí, tá? Então, tudo a gente tem que ver um aprendizado nisso tudo. E as pessoas que já passaram por isso, elas ficam mais resilientes. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Vocês podem sempre sugerir os temas que eu vou trazendo aqui e a gente vai conversando, a gente vai se vendo.